Olá, meu nome é Rafael Fernandes, sou advogado e conselheiro da Ordem dos Advogados do Brasil, da seção de Minas Gerais, e hoje nós vamos tratar da dissolução societária, matéria que o nosso escritório, Rafael Fernandes Advogados Associados, é especialista e vem tratando cada vez mais em virtude das crises, em virtude dos litígios existentes entre os sócios. Nós vamos tratar não só da dissolução parcial societária na limitada, mas também do direito de exclusão de sócio, do direito de retirada e também dos casos de falecimento do sócio. É muito importante entender que o contrato social de uma empresa limitada, ele é como se fosse uma constituição, né? A Constituição Federal está para nós do direito, a constituição da empresa está para o empresário no contrato social. E o contrato social, ele deve ser bem feito, ele deve ter previsões específicas para garantir a maior segurança dos sócios, não só aqueles que vão permanecer na empresa, mas também garantir maior segurança àqueles sócios que irão retirar ou aos herdeiros do sócio falecido. Em processos de dissolução societária, é muito importante frisar que a principal fase, o principal procedimento se dá previamente à propositura de uma ação ou futura ação judicial. É o que nós chamamos de uma fase extrajudicial prévia, em que torna-se necessária a notificação prévia do sócio, informando aos demais sócios a necessidade de retirada dele ou da exclusão do sócio e a forma de propositura, de apuração de haveres, favorecendo aos demais sócios, aos demais interessados, o acompanhamento contábil para se apurar, quantificar a apuração de haveres do sócio dissidente. No caso de falecimento dos sócios, nós temos que ressaltar o seguinte: deve haver previsão no contrato social de admissão dos demais herdeiros desse sócio falecido na sociedade, porque a sociedade limitada ela é caracterizada por um aspecto muito peculiar, que é o affectus societatis. O afeto social, o afeto entre os sócios é um elemento personalíssimo e exigido na sociedade limitada. Ou seja, você não pode admitir que uma pessoa estranha, ainda que seja parente do seu sócio falecido, adentre aquela sociedade, porque ali, todos visam um bem comum, um fim comum, que seria o lucro. E o fim social, o objeto social dessa empresa deve ser atingido. Mas entre eles também há um aspecto personalíssimo de confiança mútua, mesmo porque há aspectos de responsabilidade entre eles que são inerentes a esse tipo de sociedade e fazem com que não seja permitida a entrada de pessoas estranhas à sociedade, a não ser que haja previsão expressa no contrato social. Em caso de falecimento também, deve-se atentar à questão da apuração de haveres, porque muitos contratos sociais não fazem previsão de pagamento parcelado. Isso é um grande problema para muitas empresas, porque suponhamos que um sócio faleça hoje, a empresa deverá apresentar seu balanço contábil de determinação do valor patrimonial das ações conforme manda o Código Civil e deverá pagar à vista em até 90 dias da alteração na junta comercial daquele contrato social. Ou seja, num momento de crise como este, algumas empresas podem se ver obrigadas a despender um valor muito grande para pagamento das cotas aos herdeiros do sócio falecido e, nessa hipótese, o pagamento deverá ser à vista, se no contrato social não houver uma previsão de parcelamento, que pode ser em 12, 24, 48 parcelas, 60 parcelas, isso não importa, o contrato social faz lei entre as partes, portanto,
deve-se ter um maior cuidado para fazer esse tipo de previsão no contrato social para garantir a permanência, a continuidade da empresa sem prejuízo, né, da sua subsistência, da sua saúde financeira com a retirada ou falecimento de um sócio. No caso de exclusão do sócio, é muito importante verificar um justo motivo. Não basta apenas, não concordo mais com meu sócio, não gosto mais do meu sócio. As divergências entre os seres humanos, elas são comuns, elas acontecem, né? O ser humano é um ser gregário e, vez ou outra, haverá uma certa divergência, um certo atrito entre os sócios, e isso não é elemento suficiente para exclusão. Elementos suficientes para exclusão são elementos justificáveis e deverão ser submetidos ao Poder Judiciário para que o juiz verifique se seria o caso ou não de exclusão. Por exemplo, desvio de dinheiro para pagamento de cartão de crédito, né? Cartão de crédito com gastos pessoais do sócio, por exemplo, seria um motivo justo, né? Desde que relevantes, desde que o valor seja suntuoso, desde que seja motivo relevante e suficiente para exclusão. Qualquer motivo que fere o objeto, o fim social, por exemplo, a aquisição de despesas ou de empréstimos em nome da empresa, mas para beneficiar exclusivamente um dos sócios, isso também poderia ser caso de exclusão. Já o direito de retirada, a Constituição Federal, no seu artigo 5º, inciso 20 ou 30, se não me engano, ele determina, esse artigo, que ninguém é obrigado a associar-se ou manter-se associado se não tiver mais interesse. Então, o direito de retirada, até mesmo pelo Código Civil, se não me engano, o artigo 1031, ele é assegurado a qualquer sócio que queira se retirar a qualquer tempo. Em caso de exclusão ou em caso de retirada, deve-se verificar o seguinte: deve-se procurar um advogado para acompanhar, deve-se chamar a contabilidade da empresa e apresentar à contabilidade a necessidade de se fazer um balanço especial, porque segundo o Código Civil, o valor da apuração das cotas daquele sócio retirante, eles deverão ser estipulados com base no valor patrimonial das suas cotas. Então, seria mais ou menos ativo menos passivo. Então, temos que levantar todos os ativos da empresa, né? Os contratos existentes, valores ainda a receber, patrimônio, imóveis da empresa, maquinário, etc. E, por outro lado, também todo o passivo da empresa, eventuais ações trabalhistas, passivo tributário, execuções de terceiros, eventuais ações de indenização de consumidores. Tudo isso deve ser levado em consideração para poder fazer a apuração de qual seria o valor patrimonial dessa empresa. E como é feito esse pagamento? Esse pagamento será feito de acordo com o contrato social da empresa. Pode ser feito em parcelas, em 12, 24, 48 parcelas, mas se não tiver previsão no contrato social, esse pagamento deverá ser à vista no prazo de 90 dias após a alteração na junta comercial. Por isso, deve-se atentar muito a uma consultoria prévia, né? Procurar um advogado para fazer uma consultoria prévia do contrato social e fazer as alterações necessárias para, eventualmente, se surgir qualquer divergência entre os sócios, a perpetuação da empresa, a continuidade da empresa não ser afetada em virtude de uma despesa muito grande na apuração de haveres. Bom, o contrato social pode prever ainda ou ainda ser feito mediante acordo de acionistas uma previsão de procedimentos prévios na eventualidade de uma dissolução, do falecimento ou de uma exclusão do sócio. Ou seja, as partes podem estabelecer ritos para poder proceder à dissolução. Podemos prever, por exemplo, que será feita a apuração, né, do valor patrimonial das ações por uma empresa X já pré-determinada. Após essa apuração,
O sócio, por exemplo, que tem direito de retirada ou está sendo demandado a ser excluído da empresa, ele poderá optar por aceitar aquilo à vista ou parcelado, ou ainda, né, chegando, por exemplo, 50% das ações o sócio A possui e o sócio B possui os outros 50%. Chegou-se ao valor patrimonial de R$100 mil para cada cota, ou seja, o sócio A teria direito a R$100 mil, o sócio B teria direito a R$100 mil. Se o sócio B quer sair, ele pode, eventualmente, adquirir as ações se o A concordar. Vários procedimentos podem ser feitos, podem ser realizados, podem ser pré-estipulados pelas partes. Bom, o processo judicial de dissolução ele é muito demorado. O Poder Judiciário, infelizmente, está abarrotado de ações e não possui estrutura suficiente para dar um andamento célere de acordo com os interesses de uma empresa. Não se resolve um processo de dissolução social da noite para o dia. Isso aí leva tempo, pode levar até mesmo anos, né? E em casos ainda pode ser determinada até mesmo a intervenção de um administrador judicial, excluindo os administradores da empresa e nomeando um administrador nomeado pelo juiz para poder fazer toda a apuração e ainda a nomeação de um perito para poder fazer toda a apuração de haveres para fazer a retirada, o pagamento do valor correspondente às cotas daquele sócio que está retirando ou dos herdeiros do sócio falecido. Portanto, é um tema extremamente relevante que demanda muita atenção de todos os empresários. Devo ressaltar ainda que previamente devemos ter a máxima dedicação à tentativa de acordo entre as partes. A gente vai iniciar um processo em que há uma notificação prévia sobre o interesse de retirada, haverá uma contranotificação da parte contrária, depois é de bom tom que os advogados, que os departamentos jurídicos se reúnam e tentem entrar em um consenso e tentem fazer um acordo, pré-judicial, talvez levem à homologação judicial, isso pode ser feito ou também pode não ser feito, para poder chegar a uma forma mais equânime, respeitando princípios como da proporcionalidade e da razoabilidade. Juridicamente pode-se chegar em valores, em condições, em formas de pagamento interessantes a ambas as partes, sem prejuízo de nenhum dos sócios e principalmente sem prejuízo à continuidade da empresa, à saúde financeira da empresa e garantindo maior tranquilidade a todos. Bom, essas são algumas considerações sobre a dissolução societária. Espero que tenham gostado. Nosso escritório está inteiramente à disposição de vocês para maiores esclarecimentos e para prestar consultoria e atuação de forma breve, de forma clara, de forma a atender todos os interesses dos nossos clientes com muita excelência, com muita qualidade. Muito obrigado pela atenção. Desejo um bom dia, uma boa tarde.